Irmãos, deixa eu falar aqui algo forte para o teu coração neste dia. A palavra é o som ou reuniões de sons que correspondem a uma ideia. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Amém? Aleluia. Deus formou todas as coisas utilizando a palavra, porque a palavra é a faculdade natural de falar. Então Deus, repito, Ele formou todas as coisas utilizando a locução oral, utilizando a expressão oral. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele disse, deixamos e confundamos as línguas dos homens. E ele disse, haja luz. Observe que nesses três exemplos, Deus, aleluia, se utilizou da palavra para formar e criar aquilo que ainda não existia. Então observe que a palavra é o meio de comunicação mais utilizado sobre a face da terra. Se não fosse a palavra, nós seríamos um bando de defuntos espirituais, sem ouvir e sem falar. Se você for lá para São João capítulo 1 e o versículo 1, está lá escrito o seguinte, que no princípio, quer dizer, no começo, era a palavra, quer dizer, era a locução oral, era o verbo, era a expressão oral. E a palavra, que é o verbo, estava com Deus. E a palavra era Deus. Que profundidade é a palavra do Senhor, irmãos. Aqui nós observamos que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e esse próprio verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, que coisa interessante. Então, quando eu falo de verbo, eu estou falando de expressão oral, eu estou falando da locução oral, eu estou falando da palavra propriamente dita. Então, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra passou a habitar entre nós. Mas o que é que o irmão Osés quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, eu vou pegar a última expressão, a palavra passou a habitar entre nós. Quem é a palavra? Jesus. Ele passou a habitar entre nós. Aí eu me lembro de Lázaro. Lázaro, quando estava em estado de putrefação, da decomposição, cheirando mal, irmãos, já estava podre. Jesus chegou lá e disse, Lázaro, sai para fora. Ele usou a palavra, sendo ele a própria palavra. Eu também me lembro do paralítico de Cafarnaum. Ele chegou lá e disse, aleluia, levanta-te e anda. Ele usou o quê? A palavra. A palavra estava presente e ele usou a locução oral, a expressão oral. E instantaneamente aquele paralítico se levantou. Eu também me lembro de Zaqueu. Jesus disse, desce depressa. E Zaqueu desceu. Aleluia. Ele usou o que? Mais uma vez, a expressão oral. Eu também me lembro de Bartimeu. Aleluia. Simplesmente ele usou a palavra e disse, vem, a tua fé te salvou. Em São Mateus capítulo 8 e o versículo 8, encontramos aquele homem, aleluia, aonde o seu servo se encontrava em casa, além de estar paralítico, estava sendo violentamente atormentado. Jesus queria ir na casa dele, mas o homem parece que já tinha conhecimento dos feitos de Jesus e disse, mestre, não é preciso tu ir na minha casa, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Agora eu volto para o início do devocional. Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir. Desçamos e confundamos as línguas dos homens, e as línguas foram confundidas. Aleluia. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem foi feito. Simplesmente do nada, essas coisas foram criadas e passaram a ser, aleluia, ou passaram a existir. Mas aonde é que eu quero chegar com isso? Qual é a lição que eu tiro daqui neste dia? Vá para Romanos capítulo 4 e o versículo de número 17. Deus que vivifica os mortos. Quem é que tem o poder e a autoridade de levantar os mortos? Deus. Que chama as coisas que não são como se já fosse. Olha a profundidade aí. Chamar à existência aquilo que não existe. Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir. Deus disse, deixamos e confundamos as línguas dos homens, e as línguas instantaneamente foram confusas, e assim por diante. A lição de vida que eu quero dizer para você hoje, chame à existência aquilo que ainda não existe, porque Deus está na palavra, Ele é a palavra. Meus irmãos, deixa eu olhar bem para você aqui, Deus te deu autoridade e poder.
Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mande as enfermidades sair em nome do Senhor Jesus, porque você tem poder nas suas palavras. Expulse os demônios, você tem poder, aleluia, nas suas palavras. Deus te ungiu, Deus te deu o Espírito Santo para você operar no nome dele. Você se lembra que Jesus disse? Eu sempre falo isso. Ele foi para o Pai, mas delegou poder para os seus discípulos. Lembra disso? Ele delegou poder para os seus discípulos, para fazer maiores milagres do que ele fez. Então, use a palavra, porque Deus está na palavra. Eu volto para Romanos 4,17. Chame aquilo que não existe como se já fosse, ou como se já existisse. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua causa, se é material, se é física ou espiritual, mas chame à existência aquilo que ainda não existe. Como assim, irmão Oséias? Aleluia. Mande essa tristeza sair. Mande essa enfermidade sair. Tem muitas pessoas que veem você como é hoje, mas Deus vê você, aleluia, como será amanhã. A maioria das pessoas te julga hoje, vê você nesse momento, mas Deus vê o que você vai ser no futuro. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, chame à existência aquilo que não existe. Vou te dar um exemplo. Você está desempregado, aleluia. Não peça mais pelo emprego ao Senhor. Agradeça pelo emprego que Ele já te deu. Você está doente hoje, não sei qual é o tipo de enfermidade. Não peça para Jesus te curar. Agradeça pela cura que Ele já te deu. E assim por diante. Tem uma causa nas mãos dos homens para ser resolvida, aleluia, que parece que é impossível. Não peça mais por essa causa, para Deus resolver. Mas diga, Deus, eu te agradeço porque Tu já resolvesse essa causa. Chame à existência aquilo que não existe. Porque você tem um Pai. Você tem um rei, você tem um Deus, e você quer trabalhar com Ele, você tem que aprender, aleluia, a fazer o que Ele faz. Ele não vê um Deus maior do que Ele. Ele não vê um problema maior que Ele não possa ser, ou que Ele não possa resolver. Então, veja as coisas como Deus Ele vê, e chame à existência aquilo que ainda não existe. Então, a palavra é o meio de comunicação mais utilizado sobre a face da terra. A maioria usa as palavras para várias coisas, mas não se utiliza delas para fazer coisas grandiosas. E saiba de uma coisa, as tuas palavras têm bênção e maldição. Aleluia. Abençoe a sua família. Diga coisas importantes e Deus vai fazer milagre na tua vida. Amém? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E diga, hoje vai dar certo. Diga, eu vou conseguir. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai conseguir, você vai poder mesmo, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Haja luz, aleluia, haja bênção, haja vitória. Chame a existência aquilo que não existe, aleluia. Chame aquilo que ainda não existe como se já existisse. E Deus, aleluia, vai te abençoar. Irmão, não se esqueça, aleluia. A imaginação é mais forte do que a força de vontade. E Deus, Ele opera através da nossa imaginação. Pense e vai acontecer. Lembra das Escrituras? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Primeiro, ela ouviu. Segundo, ela pensou. Terceiro, ela rompeu. E quarto, ela tocou. Mas veja que uma das causas principais, aleluia, foi ouvir e pensar. Ela pensou como seria o seu milagre. Pense e vai acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família e compartilhe a mensagem de hoje com todos em nome do Senhor Jesus.